A temporada de 2008 da Fórmula 1 terminou de forma dramática, com Lewis Hamilton vencendo o título na última curva. As equipes se preparavam para grandes mudanças no ano seguinte, e a Honda estava prestes a deixar a categoria. No meio de toda essa tempestade, Ross Brown deu o passo à frente e assumiu o controle da equipe, comprando-a com um valor simbólico de $1. No ano seguinte, a equipe que ajudou a manter de pé destruiu a concorrência nas primeiras etapas, e um elemento em especial foi dado como o culpado do sucesso: uma única peça chamada difusor duplo. É difícil negar que o difusor duplo não tenha sido o principal culpado. A peça cimentou o caminho para o título de pilotos e construtores, explorando uma brecha no regulamento que deu aos carros de Jenson Button e Rubens Barrichello uma vantagem essencial para a vitória. As regras aplicadas para a temporada de 2009 tinham uma ambição bastante complicada, que era a de aumentar e melhorar a capacidade dos pilotos de fazer ultrapassagens. Isso seria possível graças à diminuição na dificuldade em seguir os oponentes à frente, uma mudança que aconteceria devido à diminuição da força descendente produzida pelos carros, o famoso downforce. As novas regras limparam os carros da grande maioria das aletas vistas em 2008, além de alterar significativamente o tamanho tanto da asa frontal quanto da traseira. Além das mudanças aerodinâmicas, a Fórmula 1 iniciou a inserção de uma tecnologia que mudou bastante a categoria, que foi o KERS. Todas essas mudanças nas regras só foram possíveis graças ao auxílio de diversos diretores técnicos, que trabalharam para escrever o novo regulamento. Entre eles estava Ross Brown. O diretor técnico da Honda havia saído da Ferrari com a missão de reestruturar a equipe japonesa pensando em 2009. Enquanto o time sofria com um carro desequilibrado e com um motor pouco potente, a montadora trabalhava tanto na fábrica britânica quanto na japonesa. O esforço estava voltado para o novo modelo, o RA109, que seguiria as regras novas. O trabalho era dividido. Enquanto os japoneses faziam a parte mecânica, os ingleses se aprofundavam na parte aerodinâmica do modelo. Mas aí veio a crise econômica e a montadora foi bastante afetada por ela. Além da Honda, a Super Aguri, equipe que recebia apoio da montadora japonesa, também fechou. Com isso, uma quantidade considerável de engenheiros ficou disponível no mercado para as demais equipes contratarem. Dentre elas, alguns trabalhavam com Saneyuki Minegawa, engenheiro da equipe Honda. O japonês estudou o regulamento de 2009 e em uma reunião sobre aerodinâmica sugeriu uma aproximação diferente para o regulamento do difusor. Para Minegawa, o volume efetivo do equipamento poderia ser aumentado sem violar as novas regras. Com o fechamento das equipes, esse grupo se espalhou pelos demais times, com a Williams e Toyota sendo as maiores beneficiadas. Além delas, a equipe Honda acabou vendida para Ross Brown, que pagou $1 como valor simbólico. Sem os japoneses, o agora chefe de equipe conseguiu um contrato para correr com os motores Mercedes em 2009, com a permissão da McLaren. Com a equipe ainda de pé, o corpo técnico que permaneceu terminou o desenvolvimento do difusor a tempo para a pré-temporada. Assim que os primeiros testes em Barcelona começaram, o restante do grid passou a criticar os três times, em especial a Brown, que fazia tempos quase um segundo mais rápidos que os adversários. De início, alguns dos chefes de equipes imaginaram que o desempenho era falso, sendo feito especialmente para atrair patrocinadores. O tempo foi passando e a ideia de blefe deu lugar à suspeita de que o carro da Brown era ilegal. O restante do grid não havia percebido a oportunidade e agora protestavam para tentar eliminar a vantagem dos modelos BGP001, TF109 e FW31. Mas como ele funcionava? O que era esse buraco nas regras? O difusor duplo dependia de uma interpretação diferenciada de um único artigo em especial. As regras para a nova temporada diziam que o difusor precisava ter 1000 mm de largura, 175 de altura e 350 mm de comprimento. O artigo-chave, por sua vez, dizia o seguinte: nenhuma carroceria que seja visível por baixo do carro e que se situe entre a linha central da roda traseira e um ponto 350 mm atrás dele pode estar a mais de 175 mm acima do plano de referência. Aqui a regra afirma basicamente que nenhuma parte do difusor deve estar acima dos 175 mm de altura da peça. O texto prossegue: qualquer interseção das superfícies nessa área com um plano lateral ou um plano vertical longitudinal deve formar uma linha contínua que seja visível por baixo do carro. Aqui a regra diz que qualquer estrutura que esteja fazendo intersecção com o difusor na área acima da peça deve ser passível de ser vista por baixo do carro. Caso contrário, ela será considerada como parte do difusor e, portanto, seria ilegal. Na prática, a regra dava atenção a apenas uma dimensão, ignorando a possibilidade de se criar canais para alimentar o difusor.
Enquanto outras equipes criaram difusores que eram relativamente simples, prestando atenção apenas no plano observado pelo regulamento, os japoneses da Honda decidiram explorar a ideia de trabalhar em uma dimensão adicional, que era a de canalizar o ar sem ser necessariamente com o difusor. Os canais propostos pelos engenheiros utilizavam o assoalho e até mesmo a estrutura de choque traseira para direcionar o ar. Devido a isso, a parte central do difusor, na maioria das vezes, formava um degrau, para não encostar na estrutura de choque. Isso fez a peça ser chamada pelos jornalistas também como difusor double deck. Como os canais utilizavam parte da carroceria do carro, o difusor duplo aparentava ser maior do que o difusor comum. Como foi dito anteriormente, a vantagem inicial chamou a atenção das demais equipes, que já tinham carros prontos com difusores convencionais. Sabendo que não se faz peças para a Fórmula 1 do dia para a noite, os demais times protestaram contra os usuários do difusor duplo na primeira etapa do calendário, o GP da Austrália, em Melbourne. Com a vitória avassaladora de Button na corrida, as equipes queriam que a FIA não só proibisse o uso da peça, como também revertesse o resultado da corrida, desclassificando as equipes usuárias. Enquanto os protestos corriam, as equipes tentavam fazer as suas versões do difusor duplo o mais rápido possível, caso a FIA decidisse permitir a peça. No fim das contas, a federação permitiu a utilização e o restante do grid precisou correr para conseguir desenvolver a peça o quanto antes. A situação das equipes não era simples. Além do difusor duplo, era necessário fazer alterações nos carros para que eles fossem compatíveis com a grande carga extra de downforce. Caso contrário, o carro não teria equilíbrio aerodinâmico e o piloto não conseguiria a vantagem desejada. No caso da equipe Red Bull, o desafio foi dobrado, já que a equipe havia projetado o seu carro com uma suspensão pull rod na traseira, um tipo que não era utilizado já faziam 10 anos. Ela apresentava algumas vantagens aerodinâmicas em combinação com as novas regras, mas era problemática se combinada com o difusor duplo, porque a parte onde a suspensão se ligava ao carro era justamente onde estava a entrada do canal que alimentava o difusor. Mesmo com as dificuldades, a equipe de Adrian Newey começou a trabalhar em uma solução para o problema, e a primeira atitude tomada foi a de levantar a caixa de câmbio para abrir espaço para o difusor. Com modificações no assoalho e no próprio chassi, a Red Bull foi capaz de criar canais para alimentar a peça com fluxo de ar proveniente do assoalho. As entradas ficavam próximas da seção onde ficava instalada a prancha e se aproveitavam do espaço deixado pela caixa de câmbio levantada para conseguir alimentar o novo difusor. As equipes que originalmente desenvolveram a peça passaram um ano trabalhando para melhorar ainda mais o seu desempenho. A Toyota, por exemplo, chegou a produzir um difusor com 3 camadas para a segunda corrida, na Malásia. A Brown, por sua vez, levou uma nova versão da peça para o GP da Espanha, que contava com uma versão revisada da seção central. A McLaren, que havia seguido a mesma leitura que a maioria das equipes, foi capaz de produzir a sua versão da peça mais rápido do que os adversários. Isso foi possível porque não foram necessárias maiores mudanças no carro para acomodar a nova peça, e dessa forma a McLaren levou à pista o difusor duplo uma semana depois da permissão da FIA no GP da China. Isso significa que a equipe já estava claramente trabalhando em sua versão do difusor enquanto o apelo ainda estava correndo. Com a vantagem ganha e com os adversários tendo dificuldades em produzir as suas versões da peça, a Brown dominou a primeira metade do campeonato, com Button vencendo 6 de 7 corridas. Barrichello, por sua vez, venceu em 2 provas, o GP da Europa e o GP da Itália. A disputa do campeonato de pilotos ficou entre a dupla da Brown, com vitória de Button. O sucesso da novata, que conquistou o primeiro título em seu primeiro ano, chamou a atenção da Mercedes, que já fornecia os motores. A montadora tinha planos para voltar à Fórmula 1, e em 19 de novembro de 2009 ela anunciou a compra da equipe, mantendo Ross Brown na chefia. No ano seguinte, a FIA permitiu novamente a utilização do difusor duplo com a justificativa de que as equipes haviam gasto uma parte considerável de seu financiamento no desenvolvimento da peça. A Brown desacelerou o desenvolvimento do difusor devido às incertezas sobre o futuro do equipamento, uma decisão que permaneceu de pé quando a equipe foi comprada. A Red Bull, por sua vez, investiu pesado no desenvolvimento não só do difusor duplo, como também de uma nova peça, que viria a revolucionar a categoria. O difusor soprado nasceu como uma espécie de sucessor do difusor duplo, e graças a ele, a equipe austríaca foi dominante nos anos seguintes, dando a Vettel seus 4 títulos mundiais, um caso já explicado aqui no canal. Quanto ao difusor duplo, a permissão de uso durou até o fim de 2010, com seu banimento vindo no começo de 2011. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!